Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Demária. Na aula de hoje nós vamos falar sobre raiz cúbica. Isso mesmo, já estudamos a raiz quadrada e agora nós vamos estudar a raiz cúbica. Da mesma forma que para estudar a raiz quadrada nós precisamos conhecer os números quadrados perfeitos, para estudar a raiz cúbica nós também vamos estudar um pouquinho sobre os números cúbicos perfeitos. Temos aqui 1 elevado ao cubo. Quem é 1 elevado ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado ao cubo. Quem é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Desta forma, os números 1, 8, 27, 64, 125 são números cúbicos perfeitos. São números que foram obtidos elevando outro número ao cubo. E dessa forma, nós podemos continuar aí elevando números ao cubo para termos números cúbicos perfeitos. Por que é que nós precisamos conhecer os números cúbicos perfeitos? Para calcular a raiz cúbica. Quando nós falamos em raiz quadrada, percebam que aqui não tem índice. Se aqui tiver sem índice nenhum, ou seja, sem um número, é uma raiz quadrada. Essa aqui tem um número 3, significa que nós precisamos calcular a raiz cúbica de 8. Quem é o número cúbico perfeito que deu origem a 8? 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E tem uma curiosidade, raiz quadrada não tem número negativo, estão lembrados? Não tem raiz quadrada de número negativo, mas existe sim raiz cúbica de número negativo. Vamos compreender o porquê, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A quantidade de números foi ímpar, então, menos 8. Desta forma, a raiz cúbica de menos 8 é igual, todas as vezes que a gente tem raiz cúbica de número negativo, o resultado é sempre negativo. É igual a menos 2. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Vamos ao próximo exemplo. Quando os números são pequenos e nós já conhecemos os cúbicos perfeitos, ótimo. E quando o número é um pouquinho grande, como o número 216, como é que nós devemos agir? Nós podemos efetuar a fatoração desse número, a decomposição desse número em números primos. Vou deixar um vídeo linkado para vocês sobre decomposição dos números em números primos. Vamos pegar o número 216 e eu vou fatorar o número 216, decompor o 216 em fatores primos. 216 dá para dividir por 2? Dá. 216 dividido por 2 é 108. Dividido por 2, 54, que ainda dá para dividir por 2. 54 dividido por 2 é 27. Não dá mais para dividir o 27 por 2. Nesse caso, nós vamos dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3,
3. 3 dividido por 3, 1. O que é que nós devemos fazer agora? Como é uma raiz cúbica, nós vamos separar esse número em trios de números iguais. Ó, 1, 2, 3. 3 números 2. Isso aqui é 2 elevado ao cubo. 3 números 3 é 3 elevado ao cubo. Então, o número que eu tinha, que era 216, ele é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Pela propriedade de potenciação, nós já sabemos que nós podemos multiplicar as bases e manter o expoente. 2 vezes 3, 6. Ó, multipliquei as bases e vou manter o meu expoente. 216 é igual a 6 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Vamos ao próximo número que nós temos, que é 343. Primeira coisa, a raiz cúbica de menos 343. A primeira coisa, o meu resultado é negativo, eu já vou deixar o sinal de menos lá, porque isso a gente já viu que o resultado de uma raiz cúbica de número negativo é sempre um número negativo. Segunda coisa, eu não fatoro o número negativo. Eu vou fazer essa decomposição com um número positivo. O meu menos já está aqui e o resultado eu só faço acrescentar. Vamos lá. 343 não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5. O próximo número primo que nós temos é 7. E sim, o número 343 ele é divisível por 7. 343 dividido por 7 é 49. 49 dividido por 7 é 7. 7 só pode dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. Lembram que nós temos que formar os trios? E dessa vez deu um único trio, que foi 7. 7 elevado ao cubo. Então, 343 é igual a 7 elevado ao cubo. Dessa forma, a raiz cúbica de 343 só deve ser 7. Espero que tenham compreendido e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!